Agradecer a todos e a todas a vossa presença, cumprimentarem especialmente a Ana, é sempre um gosto em estar aqui nas lajes de Pico, entre amigos, entre camaradas, e assim se vê a força do Partido Socialista, a presença do Partido Socialista, quando há necessidade e quando a região precisa, quando o nosso país precisa. Nós temos, cumprimentar naturalmente a nossa candidata. Percebi que estava nervosa a Márcia. Mas eu tenho que dizer o seguinte, é que o discurso, a intervenção que foi feita, criou-me até dificuldades. Porque falaste basicamente de todas as nossas propostas, das mais importantes, argumentaste muito bem e inclusive deste nota de problemas que aqui atingem diretamente os Açores e, portanto, assim se vê o orgulho que é a representação do Partido Socialista, nomeadamente a representação do Pico nas listas do Partido Socialista. Bom, nós vivemos num tempo complicado, num tempo difícil, num momento em que nós não queríamos eleições, como aqui foi dito, em que nós fomos obrigados a ir a um processo eleitoral que ninguém queria, que o Partido Socialista não queria, em que nós tentamos evitar isso a todo custo. Aliás, todo esse processo, como os meus amigos bem sabem, começou no momento em que as últimas eleições do ano passado aconteceram, em que o Governo da República, em que a AD não conseguia viabilizar o seu programa eleitoral. E não sei se sabem, mas na Assembleia da República o programa eleitoral não tem que ser votado. E, portanto, havia, digamos, o Partido Socialista não sendo votado, ou seja, não havendo nenhuma moção que chumbasse o programa eleitoral, era para nós pacífico, que nós não tivéssemos que tomar uma posição. Mas, em boa verdade, aquilo que aconteceu foi que houve moções de rejeição. E, portanto, logo no dia 1 do nascimento deste governo, o Partido Socialista teve que tomar uma opção. E a opção era garantir que um governo existindo, ele tinha pelo menos condições para tomar posse e assumir as suas responsabilidades, para que nós não entrássemos numa situação de ingovernabilidade, de eleições novamente, sem orçamento de Estado, que era o que acontecia na altura. E nós chumbamos as moções de rejeição que foram colocadas exatamente a esse programa eleitoral. Passado 2 meses, um mês e meio, nós fomos sujeitos a mais uma prova. O Governo tinha que ter um Presidente da Assembleia da República. E tendo que ter um Presidente da Assembleia da República, nós esperávamos que eles conseguissem arranjar uma solução. E aquilo que percebemos de uma forma, aliás, foi algo em que eu estava presente, que inclusive era uma matéria que eu tive responsabilidades diretas, aquilo que nós percebemos é que eles nunca se preocuparam em viabilizar um nome para a Assembleia da República, para Presidente da Assembleia da República. E por isso, aliás, anunciaram até no dia antes que tinham um acordo com o Chega para que fosse possível terem um Presidente da Assembleia da República. O que se percebeu é que não tinham. A primeira vez chumbou, a segunda vez chumbou, até cá a terceira vez nós dissemos, pronto, nós precisamos ter uma Assembleia que funcione e precisamos ter um Presidente da Assembleia da República. E foi isso que fizemos. Nós obrigamos-nos a sentar à mesa e dissemos, bom, não tem outra alternativa, vamos agora viabilizar a eleição de Aguiar Branco. Durante 2 anos, os 2 anos subsequentes, será alguém do Partido Socialista. O que demonstra até a vontade que nós tínhamos de que a legislatura fosse até ao fim. Passado uns meses, há a questão do Orçamento de Estado. Aliás, ainda há pouco falava sobre isso. E aquilo que percebemos é que o Governo, que é quem tem a obrigação de ter um Orçamento de Estado viabilizado, de garantir que tem essas condições, sempre entrou para aquela negociação achando, inclusive, que o resultado seria o PS não viabilizar o Orçamento de Estado. Aliás, fizeram um truque que muitos dos camaradas que aqui estão já repararam quando submeteram o seu IRS este ano. É que vão receber menos do que recebiam o ano passado, ou então vão até pagar. E porquê? Porque eles fizeram um truque muito simples. É que eles reviram as tabelas de retenção do IRS 2 vezes, uma no início do ano, outra pouco antes do Orçamento do Estado. Para quê? Para que as pessoas tivessem a ilusão que estavam a ganhar mais, ou seja, que a redução de impostos era maior do que aquela que foi. E, portanto, baixaram as tabelas de retenção até um nível maior. Imaginemos que os impostos aumentavam o nosso salário em 10, a descida de impostos, e aquilo que eles fizeram foi
conseguir que no nosso vencimento o valor que subisse não fosse 10, mas fosse 15 ou 20. E estávamos a ilusão que de facto estávamos a ganhar mais. O que é que acontece? Quem está neste momento a submeter o seu IRS está a perceber que aqueles 10 ou 15 que receberam a mais vão ter que ser devolvidos. E isso está a penalizar. Mas mesmo assim, nessa altura, nós acabamos por ter que viabilizar o orçamento. Comprometemos que a despesa pública não aumentava, mas nós achamos que era, primeiro, importante o país ter um orçamento. Segundo, que algumas medidas fossem então implementadas, para que não houvesse também déficit público. Mas nós conseguimos garantir que ele entrava em vigor, mesmo não gostando e não aceitando a maior parte do orçamento como sendo bom para o país. E assim não tínhamos eleições. Mas, em boa verdade, chegou um momento em que não havia mais nada a fazer. Nós ainda chumbamos 2 moções de censura que foram colocadas a este governo, mas o governo pediu-nos para nós fazermos algo que nós não podíamos deixar de fazer. Como aqui bem foi dito. É que pediram-nos para que nós deixássemos de fazer oposição, para que nós deixássemos de fazer perguntas. E há muita gente que me diz, às vezes encontros na rua, em que me dizem, bom, mas o Primeiro-Ministro não tem direito a ter uma empresa. Não tem direito a ter uma vida antes de entrar para a política, de ter empresas, de ter rendimentos. Eu digo, claro que sim, claro que tem. O problema não é esse. O problema é que não se pode ser Primeiro-Ministro a part-time. Depois do momento em que se é eleito, não se pode ter uma empresa que só existe pelo facto de Luís Montenegro ser político e que ganha rendimentos. E tem rendimentos provenientes disso. Ninguém acredita que o Primeiro-Ministro, quando chega à casa e vai pagar e divide com a mulher a conta do supermercado, diz, olha, esta parte é paga, que é a parte que vais comer, com o dinheiro que ganhaste a Spinoviva, e esta parte que será paga com o meu ordenado de Primeiro-Ministro. Não funciona assim. E por muito que as pessoas digam, bom, mas isso não interessa. Não interessa. Interessa até porque nós já tivemos outros casos no passado de primeiros-ministros que tiveram problemas muito semelhantes. E nós sabemos bem porque era alguém que tinha muita proximidade ao Partido Socialista. E, portanto, o mínimo que se exige à oposição é que faça perguntas. E nós fizemos perguntas. O que nos colocaram foi numa situação de ou param de fazer perguntas ou vamos a eleições. E nós, inevitavelmente, acabamos por ter que ir a eleições num cenário que nós não gostaríamos, mas que, na verdade, era inevitável ou acabou por ser inevitável. Vivemos hoje numa situação muito complicada. Nós, neste momento, temos... O primeiro trimestre foi um trimestre de recessão. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, pela primeira vez, em muitos anos, o país, em vez de crescer, decresceu nos primeiros 3 meses. Nós vivemos também numa situação em que, para nós açorianos, nós encontramos muitas dificuldades. Porque, apesar do turismo crescer, apesar de ainda alguma atividade económica existir, de estarmos com níveis de desemprego muito baixos, a verdade é que nós temos o Governo Regional numa situação financeira muito complicada. Não será surpresa para nenhum aqui na sala, para autarquias, para empresas, para funcionários públicos, sabem as dificuldades que os serviços públicos estão a passar. Empresários, até da construção civil, sabem muito bem que o Governo não lhes paga. Não lhes paga apoios do Covid, da ajuda de manutenção de emprego, não lhes paga obras que inclusive lhes foram adjudicadas, não pagam serviços que eles prestam às escolas, a centros de saúde. Este Governo está mesmo numa situação muito delicada. Aliás, se nós formos ver as contas do início do ano, os Açores são mesmo a pior região do país. Têm as contas no vermelho. Têm um déficit superior a 100 milhões de euros, do ponto de vista das suas contas públicas. Muitos poderão dizer, bom, mas déficit sempre houve, às vezes nós temos é que fazer obra. O problema não tem a ver apenas com o montante da dívida. Tem a ver com os efeitos que isso tem na nossa vida. A dívida tem efeitos diretos quando não nos pagam. A dívida tem efeitos diretos quando o Governo começa a gerir o seu investimento de uma forma diferente, tendo em conta as dificuldades de tesouraria que tem. A dívida tem problema, cria-nos problemas a partir do momento em que há pessoas que não recebem o seu vencimento nas empresas porque o Governo não lhes paga. Isto
Quer dizer que aquilo que o Governo está a fazer do ponto de vista da gestão das suas contas já afeta diretamente a vida das pessoas. Mas há mais um problema que nós temos. É que, de facto, a economia teve a crescer até agora. E teve a crescer bem. É preciso dizê-lo e o PS não deve ter problema nenhum em admiti-lo. Cresceu bem nestes últimos anos. Nunca houve tanto emprego. O turismo nunca rendeu tanto. Mas o que é que se faz em momentos em que a economia cresce? O que se faz é o que qualquer Câmara ou qualquer empresa faz de uma forma saudável. Que é, se eu estou a ter receitas como nunca tive, e este Governo em 5 anos teve receitas para 6 orçamentos, é preciso que se diga, quando se compara com o passado, o que eles estão a fazer é gastar mais do que estes 6 orçamentos. Estão-se a endividar no momento em que a economia está a crescer. O que é que acontece se a economia começar a andar para trás? Aquilo que nós esperamos é que se faça aquilo que já se fez no passado. É que no momento em que a economia começa a andar para trás, o Governo tenha capacidade e recursos para ajudar a economia a que não trave da mesma forma. E isso já fizemos no tempo do Covid. Aquilo que salvou a economia, aquilo que salvou empresas, aquilo que salvou empregos, foi a capacidade que o Governo teve, o Regional e da República, de entrar com dinheiro seu, porque tinha capacidade para entrar com dinheiro seu, para salvar postos de trabalho, para manter o setor do turismo a funcionar. Quando a economia toda parou, as pessoas todas reconhecem ao Governo Regional e à Segurança Social a ajuda que deu a muita gente. Agora, imaginem numa altura em que a economia começa a travar. Nós, nos Estados Unidos, temos um presidente que já percebemos que, a todos os níveis, é um problema para o país, é um problema para o mundo ocidental, para a economia global. Nós temos a Alemanha a travar também a fundo. Nós temos aspectos já recessivos, porque temos uma bolha imobiliária muito grande. A economia está a travar já no primeiro trimestre, recessão. Se nós entrarmos em recessão nos Açores, onde é que o Governo Regional vai buscar fundos para poder resolver estes problemas? E o que é extraordinário é que nós agora olhamos para fora como se fossem eles a solução para os nossos problemas. Nós queremos mais. Agora dizemos que queremos uma revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas. É verdade, nós queremos a revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas. É um momento crucial. Mas também é boa verdade, tendo em conta o problema que temos, e conhecendo o que se passa lá fora, a negociação tem que ser bem feita, por isso é que é importante que o PS tenha uma boa representação lá fora. Nunca será os valores que nós precisamos. Nunca. É preciso que a gente perceba. Ainda por cima, porque aquilo que for dado aos Açores terá que ser dado também uma parte à Madeira. E, portanto, nós estamos a colocar em risco a sustentabilidade futura da nossa economia e da sustentabilidade do emprego, da nossa coesão social, porque no momento em que houver mais dificuldades, nós não temos capacidade de resolver este problema. Enquanto tudo isto acontece, aquilo que nós vemos é que no Governo Regional, nós temos o maior Governo Regional de sempre. Eles têm o maior número de assessores de sempre. De técnicos especialistas de sempre. De nomeados de sempre. Muitos dirão, bom, mas o PS também nomeava. É verdade. Mas nós nunca industrializamos. Nunca industrializamos ao valor que eles têm. Eles têm 30 vezes mais assessores do que nós. E nomeados. 30! 30! Não é brincadeira. 30 vezes mais. Do ponto de vista de nomeações políticas. Isso é a demonstração de que pura e simplesmente não querem saber. Eu, aliás, ainda ontem reuni com produtores culturais em Ponta Delgada que me diziam, sabe, o problema deste governo não é só não nos apoiarem. Eles não percebem do que é que nós estamos a falar. A linguagem não é a mesma. A linguagem não é a mesma. E mesmo quando nos referimos e olhamos aqui para o pico, a discussão muitas vezes é totalmente ao lado. Vamos olhar para o aeroporto, por exemplo. É natural que, desde sempre, tenho dito isso, aliás, há um ano também já o disse, e é importante que se faça a ampliação aqui do aeroporto. Isto não está em causa. E eu achava normal que o Governo pudesse dizer, sim,
nós queremos também fazer isso num prazo, não conseguimos em 5, não conseguimos em 6, haveria um limite temporal para o fazer, aproveitando este quadro comunitário e outro que possa dar rendimento ou verbas neste âmbito. Mas se trabalhassem um pouco, saberiam, em vez de estarem preocupados, digamos, na sua gestão interna de satisfação de todas as forças políticas existentes neste governo, saberiam que se por acaso o preço do combustível neste aeroporto fosse na média daquilo que é em São Miguel, isso faria com que a penalização dos aviões da SATA Internacional que cá viessem reduzisse para metade. Para metade, porquê? Porque o preço do combustível aqui é tão caro, que os aviões que para cá vêm saem de Lisboa com combustível para ir e para vir, para não terem que atestar aqui o valor, o combustível. O que é uma coisa inacreditável. O que é dizer que fazia-se a obra, que é importante fazer, mas rapidamente nós já poderíamos ter resolvido parte dos assuntos. A questão das ajudas eletrónicas para aterrar aqui no aeroporto podiam ser resolvidas num prazo de 1 ano, 2 anos, enquanto não se fazia o aumento. Isto, acumulado com a questão dos combustíveis, poderia ajudar a resolver parte da penalização. Isto quer dizer que, tendo poucos recursos, mas não perdendo de vista os objetivos que temos, do ponto de vista da obra que é fundamental fazer, a boa gestão, governar, é exatamente pensar por forma a progressivamente resolver os problemas das pessoas, nomeadamente resolver um problema de acessibilidades que também esta ilha tem. Mais, há bocado aqui foi dito, nós temos um modelo de transportes marítimos, relacionado com a carga, que esgotou. Está morto. Aliás, nós tínhamos alguém que temos aqui uma pessoa que trabalhou na área dos portos e temos pessoas aqui no Pico que percebem bem do modelo de transportes marítimo de cargas. Este modelo esgotou. E esgotou naturalmente. É um modelo que até vem do início da governação do Partido Socialista. E o próprio PS já o teria mudado se estivesse em funções. Porque, naturalmente, a realidade é diferente em determinados momentos. A procura é diferente, os operadores são diferentes, as infraestruturas existentes são diferentes. A rentabilidade e os preços da operação são totalmente diferentes. Mas o facto é que este governo nunca acordou para isto, nem falou com o Governo da República. Aquilo que nós propomos hoje, e já conseguimos isto junto do Partido Socialista Nacional, é que eles incorporem no seu programa eleitoral a introdução de obrigações de serviço públicas pagas que melhorem este modelo de acessibilidades. Há uma coisa que nós precisamos de ter. Nós precisamos de ter regularidade. E nós precisamos de ter capacidade de exportar ou de importar os nossos produtos. E este não é um problema apenas da Ilha do Pico. Eu dou-vos a curiosidade de hoje. Não é? O meu pequeno almoço em São Miguel foi diferente porque só vi uma marca de iogurtes na segunda maior superfície comercial de Ponta Delgada. Uma marca de iogurtes. E, portanto, já não é um problema apenas da Graciosa, um problema das flores, um problema do Corvo quando havia mau tempo. Neste momento, é um problema de toda a região e que tem que ser minimamente resolvido. Há outra área que no Governo Regional me preocupa particularmente e que eu gostava de vos dar nota. E tem a ver com o caos que se entrou na área da saúde. Aliás, parece-me que nós na saúde é algo que está diretamente relacionado com a gestão da direita e com a gestão da AD e do PSD e do CDS. É que sempre que eles entram, o setor da saúde piora. Neste momento no continente, como já devem ter reparado, nós hoje foi o pior dia do ano do ponto de vista de fecho de urgências. O pior dia do ano. E nos Açores, hoje saíram números que são inacreditáveis. Inacreditáveis. E que afetam os Açores na sua globalidade. Nós já percebemos uma coisa em relação ao hospital em São Miguel. É que para já ele afetou toda a região. Toda a região é afetada porque é o hospital onde que presta mais serviços a todas as ilhas. A primeira coisa que nós percebemos é que nós tivemos um pequeno incêndio no hospital. Toda a gente disse que era um grande incêndio. Até que percebemos,
Porque há uma comissão de inquérito em que os deputados do Partido Socialista perguntaram a toda a gente, a técnicos, a administradores, a engenheiros da Ordem dos Engenheiros, a instituições que em nada têm relação com o poder político, independentes, e outros até do próprio PSD. Nós perguntamos uma coisa muito simples. Houve um incêndio no hospital. Quando é que era possível abrir o hospital? Quanto tempo depois era possível abrir o hospital nas mesmas condições? E a resposta que nos foi dada foi exatamente a contrária. Foi daquilo que tinha sido dito pelo Governo Regional. A resposta foi de que era possível abrir o hospital em agosto. Ou seja, ele ardeu há precisamente um ano, hoje é dia 4, não é? Dia 4 de maio, e em agosto era possível abrir o hospital. E para nossa surpresa até nos foi dito, em melhores condições do que antes. E não foi um nem dois, foram todas as audições que tivemos neste âmbito. E muitos poderão dizer, bom, não abriram naquele tempo, abriram mais tarde porque queriam fazer um hospital novo. E a pergunta que se coloca naturalmente é, este tempo todo para abrir o hospital, em que é que prejudicou os açorianos? Essa é a verdadeira pergunta que tem que ser respondida. E hoje nós começamos a ter já resultados. Aquilo que nós percebemos em relação à saúde é que quando tínhamos um hospital a funcionar, e agora não temos, produziu-se agora menos 20% de cirurgias. 20% de cirurgias a menos. Menos 10% de exames complementares de diagnóstico. 30 milhões de euros para um hospital modular. E dezenas de tratamentos que tiveram que ser feitos em outras infraestruturas, dentro e fora da região, que podem ter tido impactos substanciais do ponto de vista da saúde das pessoas, porque houve atraso nesses exames, houve atraso nessas cirurgias, perdeu-se tempo em diagnósticos que tinham que ser rápidos e muitos milhões de euros que se tiveram que pagar a outras entidades. Isto quer dizer que a inação teve consequências. Teve consequências, e é preciso dizê-lo, na vida das pessoas, na saúde das pessoas e na saúde financeira também do Governo Regional. E pior, o Governo agora quer construir um novo hospital que é sensivelmente o dobro do anterior. Estamos a falar de 52 mil metros quadrados que passarão para 130 mil metros quadrados. E como todos sabem, a região já não tinha dinheiro para pagar a manutenção do atual. Havia desorçamentação sempre em relação àquele hospital. Houve no nosso tempo, que nós também não tivemos essa capacidade, mas com eles ainda houve mais. Eles agora querem duplicar o tamanho do hospital. E, portanto, se duplicam o tamanho do hospital, vão ter que ter o dobro, ou perto disso, dos funcionários, dos médicos, dos enfermeiros, do pessoal auxiliar. Vão ter que ter o dobro dos recursos para ter que manter. E isto tudo sem a necessidade verdadeira de nós termos essa infraestrutura. Isso poderá significar a ruína do Serviço Regional de Saúde e a ruína de um governo que, por si só, nós sabemos que já não paga nada a ninguém. E, no final, nós vamos pedir a solidariedade ao Governo da República. Nós vamos pedir para que nos ajudem a pagar aquilo que nós não conseguimos cumprir e aquilo que nós não sabemos gerir. E quando vocês podem estranhar o facto de eu começar na República e vir aqui à região, mas isto, na prática, estas eleições têm uma importância muito grande. É porque no momento em que esta conta toda chegar, e vai chegar no espaço de um ano, vai ser necessário a responsabilidade na República para, junto daqueles que nos vão ajudar, fazer com que eles ajudem na justa medida e da forma mais séria que permita a região a ter futuro. E neste momento o que eu vos posso dizer é que o rumo que está a levar a nossa região e o nosso país fará com que os Açores não tenham o futuro que nós gostaríamos que tivessem. Mas esta é uma eleição que também me preocupa a outro nível. E tem a ver com o habitual
o habitual problema que nós temos neste momento. Quando se falam de eleições para a Assembleia da República, nós falamos sempre da mesma coisa. Dos serviços do Estado que não são bem prestados, das dificuldades que tem aqui a PSP do ponto de vista da sua esquadra, das dificuldades que têm as finanças também aqui do ponto de vista das suas instalações e que se não é a Câmara Municipal a resolver estes problemas, nós sabemos que muitas vezes não há capacidade de resposta. Na incapacidade que muitas vezes o Governo tem de fiscalizar as nossas águas e de cumprir com aquilo que são os serviços básicos. Isso é importante e nós não descuramos e continuamos a fazer o trabalho que é necessário fazer no sentido de obrigar o Governo a cumprir aquilo que é o seu papel. Mas, como foi dito, há outras áreas que são fundamentais para a gente. A primeira tem a ver com o subsídio social de mobilidade, que aqui foi dito, e que é importantíssimo. Porque o subsídio social de mobilidade foi mal revisto. Aliás, as obrigações de serviço público, para aqui, eu lembro-me das críticas que fizeram ao Governo Socialista, mesmo aumentando a verba, não há maneira deste concurso ser materializado e ser resolvido o problema. Em segundo lugar, o subsídio social de mobilidade foi mal resolvido e vai fazer com que, de uma forma... Aliás, basta ver o que está a acontecer neste momento do ponto de vista do custo das viagens aéreas. Há viagens de ida que estão a preço superior ao subsídio social de mobilidade. Ultrapassam os próprios 600 euros. Eu, esta semana, se tivesse ido a Lisboa, tinha tido, a semana passada, teria que ter pago isto. Mas há matérias que nós achamos que é da exclusiva responsabilidade do Governo Regional e não podem deixar. E não são apenas dessa responsabilidade. E tem a ver com o nível de vida das pessoas. E tem a ver com problemas que nós temos, desde a área da habitação, à área dos vencimentos, das remunerações. E o Governo da República faz diferença se nós temos um governo à direita e um governo à esquerda. O Partido Socialista teve um compromisso que muitas empresas se queixaram, que teve a ver com o aumento do salário mínimo. Nós dissemos desde o início que era possível aumentar o salário mínimo e fomos-lo fazendo de uma forma faseada e em concertação social. E o facto é que diziam que as empresas não aguentavam, mas as empresas aguentaram. E a economia cresceu e o salário subiu. Mas nós conseguimos também aumentar o salário médio, porque fizemos esse acordo em concertação social, ou seja, nós não aumentamos apenas para aqueles que ganham menos, nós aumentamos o valor médio das remunerações. E o compromisso que agora temos é o de aumentar para 1.165 euros o salário mínimo nos Açores até 2029 e o salário médio nos Açores também para 2.000 euros até 2029. Isto faz-se de uma forma progressiva, em negociação também com as organizações patronais, para que o justo de esforço que seria feito para conseguir atingir esses objetivos possam ser feitos com a solidariedade do Estado e com as ajudas das empresas. Mas qualquer um daqueles que aqui está sabe, e sabe bem porque nos Açores este impacto no custo de vida é maior, que o custo do supermercado está cada vez mais alto. Nós sabemos o peso que os bens essenciais têm no custo de vida das pessoas. E que hoje tem um peso excessivo do ponto de vista daquilo que é o rendimento global. Quem compra carne, quem compra peixe sabe que a proteína está caríssima do ponto de vista da alimentação. E por isso é que nestas áreas em particular, utilizando um exemplo que fizemos, que foi utilizado durante a pandemia, nós queremos a aplicação do IVA zero exatamente num cabaz de produtos essenciais. Para além disso, sobretudo, nós sabemos que nos Açores, a maior parte das famílias, o preço da eletricidade ainda é alto. Aquelas famílias que não têm a tarifa social de eletricidade, mas que mesmo assim têm um consumo de energia que permite, ou que pesa muito no seu vencimento, aquilo que nós queremos é que o IVA que taxa a eletricidade para todas as famílias açorianas, até 6,5 kVA, que é a maior parte das famílias açorianas, passa a ser taxada a 4%. Isto quer dizer que o PS continua com aquela atenção que sempre teve à vida das pessoas, ao rendimento das pessoas, porque é esse verdadeiramente que nos faz crescer enquanto comunidade e enquanto sociedade. E por último, eu queria dedicar um pouco da minha atenção a duas áreas que me são muito caras e que eu sei que aqui no Pico tem o seu impacto. Uma tem a ver com a habitação. A habitação, neste momento, é um dos maiores problemas que nós temos nos Açores.
e que diz respeito às famílias. Porque todos nós sempre acreditamos numa coisa, de que se nós cuidarmos dos nossos filhos, se nós providenciarmos a melhor educação, a melhor qualificação, e se eles fizerem tudo aquilo que é correto, eles poderão ter no futuro um bom emprego, uma justa remuneração e a possibilidade de constituir família e de ter uma habitação. E neste momento, o preço da habitação em toda a região, e eu sei que aqui no Pico também, é elevadíssimo. Nós não podemos ter famílias cuja taxa de esforço para a habitação é na ordem dos 50% ou dos 60%. E isso neste momento já acontece. Uma pessoa, um jovem individualmente, não consegue ter uma habitação, nem arrendá-la. Tem que se constituir como casal. E mesmo sendo casal, sabem que o preço é altíssimo. A solução para isso não é uma solução fácil, eu tenho que vos dizer. A primeira hipótese que há é nós construirmos mais habitação pública. Construindo mais habitação pública, não só para aqueles que são mais desfavorecidos, mas também para a classe média, isso vai fazer com que o preço da habitação baixe. Em boa verdade, o Governo Regional tinha um valor histórico para fazer habitação que nunca utilizou. Cerca de 60 milhões de euros de PRR, é provável que consiga executar metade. Em boa hora, nós temos autarquias nos Açores que se chegaram à frente para serem elas a executar os valores do PRR que estavam disponíveis. Com muita dificuldade, porque as autarquias nos Açores não têm rendimentos por ali além, mas são as autarquias que estão a conseguir executar a maior parte do PRR nacional a que disseram respeito. Por outro lado, a melhor forma, e temos aqui uma Presidente de Câmara, que continuará a ser, nós sabemos bem, a melhor forma que nós temos de construir habitação rapidamente não é ser o Governo a construí-la. É nós conseguirmos distribuir junto dos municípios, que estão mais perto das pessoas, essa possibilidade. E o objetivo que temos é de utilizar sensivelmente o mesmo valor dos dividendos que a Caixa Geral de Depósitos dão todos os anos aos municípios, permanentemente, para que os municípios, todos os anos, utilizando essas transferências, possam ter uma espécie de PRR permanente que lhes permitam apostar permanentemente na habitação. Isso parece-me um salto de gigante que fará com que o país cresça, e nomeadamente a região cresça do ponto de vista da oferta de habitação da forma mais correta. Porque muitas câmaras irão apostar, por um lado, na reabilitação, aquelas que necessitam mais de reabilitação com estes fundos, outras apostarão certamente na criação de mais habitação. Isso é algo que me parece histórico. E para além disso, aquilo que nós vamos fazer é aumentar o valor que neste momento da garantia pública, dos apoios às rendas, para aquelas famílias que têm casas de rendas, que pagam aluguer da sua habitação e que estavam sujeitas a um apoio quando o seu ordenado estava muito sobrecarregado pelo facto de terem que pagar esta renda. Aquilo que nós vamos fazer é contemplar um montante maior para que essas famílias não tenham que pagar tanto pela sua habitação. Isto é de uma sensibilidade enorme, de empatia em relação a este problema, que neste momento não acontece no Governo da República. O que o Governo da República está a fazer é algo que, a meu ver, é a opção errada. Eles não estão preocupados verdadeiramente com os problemas das classes médias mais baixas, daqueles que têm mais dificuldades em ter habitação. Aqueles que eles conseguiram fazer, como aqui e bem foi dito, eles estão a permitir que aqueles que já tinham acesso a casas, aqueles que já conseguiam pagar casas de 300 mil, 400 mil e até 500 mil, o conseguissem fazer com menos penalizações. E mesmo assim, do ponto de vista económico, é errado, porque todos os apoios que foram dados a essas pessoas que conseguiram ter esta habitação, isso fez com que o preço das casas subisse exatamente na mesma proporção. E, portanto, aquilo que fizemos foi alimentar quem está a vender casas e não verdadeiramente quem está à procura de habitação. Termino fazendo um apelo aqui a todos os camaradas que aqui estão em relação ao voto útil. E que, junto das vossas famílias, junto dos vossos amigos, façam esta sensibilização. Neste momento, nos Açores, nós sabemos que só
provavelmente 3 partidos poderão eleger um deputado. Deputados. O Partido Socialista, o PSD ou o Chega. Que gostaria honestamente que não tivesse um deputado. Mas é muito difícil para o Bloco de Esquerda, para o PCP ou até para o LIVRE, para não dizer impossível, que qualquer um desses partidos eleja um deputado nos Açores. Estão a milhares e milhares de votos. A questão é que um voto nesses partidos, quando nós só elegemos 5, é um voto desperdiçado. É um voto que não tem sentido e é um voto que não serve e que é deitado fora porque não pode ser aproveitado por esses partidos a nível nacional. E, portanto, a todos aqueles que querem um voto à esquerda, com sensibilidade social, que faz o justo equilíbrio entre aquilo que é o papel das empresas e o justo apoio que o Estado deve dar à sua comunidade, o apelo que devemos fazer é que votem no Partido Socialista e que não fiquem em casa ou que votem nesses partidos. Votar no Partido Socialista é a única solução que permitirá ao PS poder ter a justa representação lá fora, que é ter 3 deputados e o PSD ter 2. E era com este apelo que vos queria deixar e estou aqui disponível, após esta longa intervenção, para a gente poder conversar um pouco. Muito obrigado.